Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz, o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou te assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeis juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que quer guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Que Deus aplique essa santa palavra ao nosso coração nessa manhã. Nós vamos mais uma vez orar, fazermos uma breve oração pedindo que Deus fale conosco por meio da sua palavra. A Deus excelso, digno de honra, de glória e de louvor, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abra a nossa mente, ilumine, para que possamos compreender a Tua Palavra. Nós temos tanto a aprender, e nós temos aprendido com a carta de Tiago, uma carta tão prática que traz ensinamentos valiosos para nós, que realmente possamos ser como o Senhor Jesus Cristo, alguém que era imparcial, alguém que amava de fato o próximo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o título da nossa mensagem é: Deus não faz acepção de pessoas. Porque realmente Deus não faz acepção de pessoas. Nós precisamos entender que Tiago, ao longo dessa sessão, ele ensinou que a religião pura e imaculada, ela não consiste de palavras piedosas, mas numa vida transformada. E nós vimos isso. Ele tocou sobre a questão das provações. Ele fala também sobre o domínio da língua. Ele fala também sobre uma compaixão prática, tanto no proceder como com viúvas, como pessoas em situações de risco, e também ele fala sobre a separação do mundo, que foi os 2 últimos versículos que nós vimos no último sermão. Mas agora ele desce mais fundo e toca em algo que hoje é muito negligenciado nas igrejas, principalmente hoje nas igrejas modernas, nas igrejas contemporâneas. Ele vai tocar acerca da acepção de pessoas. Hoje nós vemos que igrejas têm surgido e têm procurado captar certos grupos sociais. Nós vemos sim que também há igrejas que tentam focar somente em pessoas em situação de pobreza.
Mas nós sabemos que a igreja ela é feita de pessoas de múltiplas etnias, múltiplos aspectos sociais, também questão financeira, intelecto e tantas outras áreas. E Tiago vai falar isso, contra a acepção de pessoas. E ele está escrevendo essa carta, obviamente, a cristãos e não a pagãos. Ele está escrevendo aos cristãos que foram dispersos e enfrentaram muita dificuldade. Muitos deles eram pobres e havia alguns ricos. E os ricos estavam se aproveitando da situação e colocando muitos embaixo de jugo de escravidão. E eram eles que Tiago, aqui nesse texto, como nós vamos ver, estava blasfemando o nome de Deus, levando aqueles homens a tribunais, sugando tudo que eles tinham. Então o problema aqui não era ignorância, mas era incoerência espiritual. E aqui Tiago ele vai mostrar que não é possível confessar fé no Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo tratar pessoas com base em aparência, status ou utilidade, que hoje nos nossos dias, até mais do que aparência e status, muitas vezes nós tratamos as pessoas se elas são úteis ou não são úteis a nós. Portanto, Tiago vai tratando disso, porque como nós vemos aqui no versículo 2, ele diz sobre um ajuntamento. Então, como esses homens estavam dispersos, eles se reuniam em lugares para cultuar a Deus. Só que estava havendo uma tensão social muito grande nesses lugares onde era feito o culto. E o problema principal aqui, obviamente, não é a riqueza em si, mas é o coração que honra o homem e desonra a Deus. Porque o problema não é ter dinheiro, o problema é idolatrar o dinheiro. E tinha muitos que infelizmente tinham caído nesse pecado. Mas Tiago começa: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então nós vemos aqui que Tiago ele não vai suavizar o problema. Ele afirma aqui que a acepção de pessoas contradiz a própria natureza da fé cristã. Ele diz: não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É uma afirmação muito forte. Ele está falando que quando nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos indo contra a fé cristã. Também ele chama Cristo de o Senhor da glória. Isso remete a uma expressão elevada, que aponta para a majestade divina. E a glória de Cristo, obviamente, ela expõe a futilidade das glórias humanas. Mas nós precisamos entender o que acepção de pessoas é. Em primeiro lugar, a acepção de pessoas é honrar o que Deus não honra. Porque quando nós fazemos distinções de pessoas e damos honra a umas e não às outras, nós não estamos agindo como Deus age. Segundo grande erro e característica de quem faz acepção de pessoas é avaliar com critérios carnais, como nós falamos anteriormente. A questão de status, utilidade. E por último é rejeitar o padrão do céu. Portanto, nós precisamos entender que não existe favoritismo inofensivo. Toda parcialidade é um ato de infidelidade espiritual. Quando é feito na igreja, quando é feito entre irmãos, isso é infidelidade espiritual. Quando nós agimos assim na igreja, temos os preferidos,
Nós temos pessoas que nós damos mais honra do que outras, nós estamos pecando contra Deus. E uma pergunta que nós podemos refletir: eu trato as pessoas pelo valor que elas têm diante de Deus ou pelo benefício que elas podem me trazer? Quando eu me aproximo dos irmãos, das pessoas da igreja, eu amo elas, eu trato elas por quem elas são, porque são filhas amadas de Deus, porque são preciosas para Deus, ou eu trato por aquilo que ela pode me acrescentar, por aquilo que ela vai me trazer de benefício? Isso é importante nós refletirmos. Mas Tiago aqui ele vai trazer um exemplo bem prático, que era a realidade que estava acontecendo, infelizmente, e acontece hoje em muitos dos nossos dias, nas igrejas. Ele diz o seguinte a partir do versículo 2: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje. Então nós vemos que Tiago aqui ele vai apresentar o caso: um rico bem vestido e um pobre maltrapilho. E nós vemos que ele nem vai tocar. Como eles estavam dispersos, Tiago poderia talvez falar sobre a organização do culto, a maneira como o culto estava sendo feito. Mas não, ele mostra aqui que o problema estava no coração. O coração de Deus, que honra externamente o que Deus não honra espiritualmente. Porque eles estavam focados na aparência. Eles estavam focados no benefício, no lucro, e não de fato em adorar a Deus. Esse era o problema que estava acontecendo, porque eles queriam benefício próprio. Essas pessoas estavam agindo de muita má fé. E Tiago diz: e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizerdes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Então nós vemos que aqui há um erro da avaliação carnal, quando nós olhamos apenas o externo, quando nós olhamos apenas a aparência. E a acepção de pessoas transforma a igreja em um tribunal injusto, porque Deus não faz a acepção de pessoas, onde os critérios não são espirituais, mas sociais. E nós vemos isso acontecendo em muitas igrejas, onde ricos são colocados em cargos de liderança, e os pobres são deixados de lado, são colocados muitas vezes para aquilo que a igreja acha que ele deve fazer, como limpeza, talvez recepção de pessoas, coisas que muitas pessoas julgam simples, mas para Deus não tem diferença. Só que eles costumam agir assim. Liderança para quem tem um status social, para quem tem uma boa oratória, para quem tem um bom aspecto. Mas quem é mais humilde, quem é mais simples, vai fazer aquilo que não é visto. E infelizmente acontece. Em vez de avaliarmos fruto do Espírito, em vez de avaliarmos de fato houve conversão, em vez de avaliarmos também o quanto aquela pessoa tem sido fiel, comprometida com a obra de Cristo, se evangeliza. A parcialidade é um juízo mau, também é uma forma de idolatria social e principalmente é um ataque à graça de Deus. Porque nós, mais para frente, iremos nos lembrar de onde Ele nos tirou.
quem que nós éramos quando Ele nos chamou. Versículo 5, ele diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então nós vemos aqui que Deus frequentemente passa por cima daquilo que o mundo exalta. É por isso que raramente nós vemos conversões de pessoas famosas, pessoas que são bem vistas na sociedade. Deus costuma converter aqueles que são mal vistos pela sociedade, aqueles que são rejeitados, aqueles que não têm, às vezes, nem muito o que oferecer. É totalmente diferente quando nós olhamos para os discípulos. O Senhor Jesus Cristo poderia ter escolhido os fariseus, os mestres da lei, para serem seus apóstolos. Eles tinham conhecimento da lei, eram bem versados, tinham boa oratória. Nós vemos que apenas Paulo foi chamado, que tinha um grande intelecto, mas justamente não para lidar na época com os judeus, mas para levar o evangelho para os gentios. E os judeus, muitas vezes quem lidou foi Pedro, que era um pescador, uma pessoa simples. Nós vemos que o Senhor chamou Mateus, que era um cobrador de impostos, alguém que era mal visto. Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo só aí já acabou com essa questão de escolha por merecimento. Porque quem eram esses homens para a sociedade? A graça de Deus, ela não vai seguir currículos, aparência ou influência. Então não importa o cargo que eu tenho, não importa a minha profissão, não importa se eu tenho boa aparência ou não, ou se sou influente. Não é esse critério que Deus usa para a eleição. E algo mais grave é que quando nós desprezamos quem Deus escolheu, nos colocamos contra o próprio agir da graça de Deus. Quando nós rejeitamos aquelas pessoas que foram salvas por Cristo, que foram escolhidas por Cristo, e nós tratamos com desdém, com desprezo, a rejeitamos dentro da igreja, nós estamos indo contra a graça de Deus. Mas Tiago aqui também vai falar sobre outra incoerência, a questão do favoritismo. Ele diz: mas vós desonrastes o pobre, versículo 6. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Aqui Tiago mostra a ignorância e a ironia que foi esses homens que valorizavam os homens ricos, porque eram eles que estavam causando os principais problemas dentro da igreja, por causa de poder, por causa de ganância. Eles estavam oprimindo os pobres e eles blasfemavam contra Deus, porque eles acabavam com a vida dessas pessoas. Eles colocavam peso muito maior. Muitos deles colocavam juros, dívida altíssima que essas pessoas nunca iriam conseguir pagar. E quando elas não conseguiam pagar aquilo que eles faziam, eles jogavam essas pessoas na prisão. Então era algo muito sério que estava acontecendo lá. Por isso nós precisamos lembrar que o coração parcial, ele sempre acaba protegendo quem não ama a Cristo e rejeitando quem mais se parece com Ele. E por que isso? Porque o nosso coração é enganoso. Nós olhamos com os nossos olhos, nós olhamos muitas vezes sim a aparência, olhamos
o intelecto, a utilidade da pessoa, se aquela pessoa vai ser útil, vai servir para mim ou não. Mas Deus, ele pensa diferente. Deus, ele não olha dessa forma. E por isso, muitas vezes, nós acabamos rejeitando aquelas pessoas que Deus colocou, que são úteis para Ele. E nós acabamos valorizando aqueles que não são. E é muito difícil nós não cairmos nisso. Eu acredito que todos nós falhamos já muitas vezes em julgamento de pessoas. E por isso nós precisamos ter muito cuidado na maneira como nós lidamos com as pessoas, com o povo de Deus na igreja. Porque o versículo 8 aqui, Tiago vai lembrar de algo fundamental. Ele diz: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Aqui ele toca na lei rege. Nós sabemos que os 10 mandamentos, eles se resumem a amar a Deus e amar o próximo. Então ele toca justamente na raiz do cristianismo, naquilo que todos nós somos chamados a fazer. E se essa lei, obviamente, foi chamada, é porque esse contexto era o que mais estava faltando. Mas daí nós vemos que Tiago, sabiamente, ele toca no cérebro, ele toca naquilo que é fundamental no cristianismo, que é amar o próximo. Porque quem ama verdadeiramente não escolhe quem amar. Na vida da igreja, em comunhão com os irmãos, quando nós nos relacionamos, Deus vai colocar pessoas que pensam diferentes que nós, que são diferentes do que nós. Pessoas que vieram de outros lugares, talvez até de outras nacionalidades, culturas, criações, status social, profissões diferentes. E nós vamos ter que nos aprender a amar uns aos outros. Porque quando nós não amamos o próximo, nós estamos quebrando toda a lei. Ainda que nós possamos parecer externamente piedosos. Tem muitas pessoas que vão para a igreja e não se relacionam com ninguém. E não conversam com ninguém. E tem uma aparência, entre aspas, piedosa. Certo temor, reverência, mas não ama, não se relaciona, não conhece nem mesmo os irmãos, não sabem as lutas, não oram uns pelos outros, não conversam, não servem juntos. E isso traz um prejuízo enorme na igreja. E ele continua, ainda mais sério. Com ela, versículo 9 do capítulo 2. Mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então nós vemos aqui que um pecado pequeno nos torna culpados de tudo. O que Tiago está fazendo aqui, não está falando que as pessoas são salvas por cumprir a lei, por obedecer a lei. Mas ele está acabando com a segurança moral que talvez eles poderiam ter, por se acharem melhores do que os outros. Porque quem costuma cair nisso tem uma falsa segurança moral. E Tiago está derrubando com isso. Ele está mostrando que não tem onde eles se apoiarem para fazer tal prática. Ele mostra aqui que a parcialidade não é apenas um detalhe, mas é uma rebelião contra aquele quem criou a lei.
é contra o legislador, é contra Deus que nós pecamos e falhamos quando nós fazemos acepção de pessoas, quando nós tratamos com parcialidade as pessoas. Obviamente, nós não somos justificados por obedecer muito, mas condenados por transgredir uma vez. Então nós precisamos lembrar que nós não somos salvos por obediência à lei, até mesmo porque nós não obedecemos. Mas nós estamos condenados por transgredir apenas uma vez. Então, todos aqueles que cometem o pecado de acepção de pessoas estão pecando contra Deus, e isso é algo muito sério, que deve ser tratado, que deve ser, sim, responsabilizado. Nós costumamos olhar mais para a questão de adultério, como ele citou, assassinato, mas ele está mostrando que a acepção de pessoas é igual a qualquer um desses pecados. Obviamente nós sabemos que as consequências são diferentes, mas é um pecado contra um Deus que é santo. Então Tiago está combatendo esse tipo de comportamento. Mas ele continua, finalizando então o nosso texto. No versículo 12 e 13, ele diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Não é que a misericórdia anule a justiça de Deus, mas ela revela que nós somos alcançados por ela. A misericórdia é uma marca do cristão. Então nós somos chamados a sermos misericordiosos, porque quem foi verdadeiramente tratado com misericórdia? Nós, pecadores, que fomos resgatados pela misericórdia de Deus. Nós precisamos aprender a tratar os outros com misericórdia. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos misericórdia. Ele curou multidões. Ele deu vida a mortos. Ele expulsou demônios. Ele fez tantas coisas. Ele salvou muitos pecadores. E principalmente isso mostra que nós vivemos sob a liberdade do Evangelho, que é fundamental. Nós sabemos que boas obras não nos salvam, mas nós sabemos que boas obras são consequências da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, mas o Espírito que nos salvou, que nos redimiu, que nos deu o novo nascimento, é o mesmo Espírito que vai nos santificar. Então ele vai trabalhar sim, como nós vimos no fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Misericórdia é uma marca de um cristão. Então nós na igreja precisamos ser misericordiosos. E sendo misericordiosos, obviamente nós não iremos fazer acepção de pessoas. Portanto, devemos avaliar o nosso coração e não apenas palavras, porque a parcialidade ela começa no íntimo antes de se tornar visível. E todos nós temos desafios, temos tipos de pessoas que nós temos dificuldade de lidar. Nós, como pecadores, nós costumamos buscar pessoas, estar rodeados de pessoas que pensam da mesma forma que nós. Nós temos dificuldade com pessoas que pensam diferente de nós. Então, nós sempre buscamos pessoas que são agradáveis para nós, para conviver. Mas na igreja vai existir pessoas que pensam diferente do que nós, que são totalmente diferentes do que nós, e nós precisaremos aprender a lidar e amar essas pessoas.
Outra coisa importante, nós devemos lembrar de como Deus nos encontrou. Pobres, indignos, sem mérito. Todos nós fomos recebidos pela graça. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não tínhamos nada que fosse agradável a Deus. Mas mesmo assim, Ele nos amou, nos escolheu, nos redimiu. Então não há nada para que nos orgulharmos. E nós devemos tratar os santos, os que pertencem à igreja, como Cristo os trata. Não pelo que vestem, mas pelo sangue que comprou. Porque se aquela pessoa é um verdadeiro cristão, nós devemos amá-la e respeitá-la e ter na mais alta estima. Porque se essa pessoa pertence a Cristo, ela foi comprada pelo sangue de Cristo, que é o bem mais precioso que tem. Então nós devemos colocar essa pessoa na mais alta estima. E se existe, portanto, acepção de pessoas em nós, há um arrependimento a ser exercido. Se nós tratamos o povo de Deus com diferença, se nós menosprezamos irmãos por causa de aparência, por causa de trabalho, profissão, utilidade ou qualquer coisa que seja, nós estamos pecando contra Deus. Se nós olhamos para os nossos irmãos com desdém, nós estamos pecando contra Deus. Se existe dureza no nosso coração, há graça suficiente para nos transformar. Se nós fomos alcançados por Cristo, o Espírito Santo habita em nós, Ele vai tratar no nosso coração. Ele vai fazer com que nós, além de obviamente amarmos mais a Deus, que nós possamos também amar os nossos irmãos. Termos um relacionamento que mostra o amor de Deus. Porque a fé verdadeira se expressa em amor imparcial. Porque ela nasceu de um Cristo que não fez acepção ao nos salvar. Nós precisamos lembrar, não havia nada em nós. Nunca foi mérito humano. Sempre foi graça e misericórdia de Deus. Então, nós devemos amar os nossos irmãos como Deus ama eles. Porque eles são preciosos. Eles foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, nós devemos valorizar em muito nossos irmãos na fé e tê-los na mais alta estima. E obviamente, sem parcialidade, nos alegrando pela forma como Deus usa cada um de forma diferente. Porque a igreja, como um corpo, é feita de membros. E obviamente, um corpo sem um pé, sem um dedo, sem uma mão, ele não funciona. Então aquela pessoa está lá porque Deus colocou para ela servir lá, para ela ser usada lá, e ela será usada. Que Deus nos abençoe e aplique essa santa palavra, e que no nosso coração nós possamos amar nos uns aos outros e nos valorizarmos e termos na mais alta